Fala pessoal, estamos aqui de volta com as nossas aulas, né? E aqui eu vou fazer para vocês a correção do primeiro diagnóstico de 2021, né? Esse diagnóstico foi realizado, elaborado aí pelos professores da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral São José. Aqui quem fala é o professor Isaac da Extensão de Timonha, né? A gente teve aí duas questões dentre as 25, né? E essas questões elas envolviam velocidade média, envolver a questão das unidades de medidas, né? E esse vídeo vai estar aqui, né, no canal do professor Isaac Duarte. Se você quiser acompanhar depois, quantas vezes você quiser visualizar para dar uma olhadinha, se inscreva no canal para você receber esse vídeo primeiro, né? Você recebe as notificações e você sabe quando é que a gente postou lá material. Não vai ser somente materiais voltados para sala de aula. A gente vai estar incluindo lá no canal alguns materiais que servem aí para conhecimento, servem para conteúdo, né, de acréscimo, principalmente a matemática, né? A física, ela é um complementar do que eu trabalho, mas eu gosto bastante da matemática, né? Minha formação, ela é matemática. E aí eu vou estar depois colocando, né, questões do Enem, questões do SPAES, tanto caso do Enem, para matemática e física, né? E para o SPAES matemática, né? E ou questões de desafio, que eu gosto de sempre estar buscando questões interessantes, questões que façam a gente raciocinar, né? No mais, vamos aqui para a próxima, né? E depois a gente fala mais aqui com vocês. Pessoal, a gente teve duas questões de física, né? Se eu não me engano, essa questão aqui, ela é a questão 14, né? Eu fiz uma confusão lá no vídeo de matemática, mas eu conferi. É a questão 14 e depois a questão 15, né? E essa questão, ela gerou discussão porque quando foram elaborar ela, né, esqueceram aí de um detalhezinho e ela ficou meio que anulada, né? Mas não tem problema, a gente faz a correção para você saber como seria o resultado dessa questão, né? O que é que eu tenho aqui, né? Ele pergunta bem de forma direta, né? Qual é o valor da velocidade escalar média em quilômetros por hora, uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 600 segundos. Primeiramente, pessoal, bora fazer uma interpretação aqui, né? Uma leitura. Então, quando a gente fala de velocidade média, né? Que ele está dizendo que velocidade média ela é dada em quilômetros por hora, ele está dizendo que, né? Quando você vê essa tipo de informação, ele está dizendo que ele vai pegar a medida em quilômetros e vai dividir o valor que está em hora, né? Só para lembrar, né? Quilômetro, ele é contado aqui como espaço ou uma variação do espaço, né? A gente coloca aí símbolo de delta seguido do S. E aqui o H, né, está representando o tempo, que é a nossa variação do tempo, né? Delta T. É interessante que, a depender de como você visualiza, né? Algumas questões elas colocam certos símbolos, outros não. Mas o que é interessante é você saber interpretar isso aqui, ó. Que a velocidade média ela é dada em quilômetros por hora ou em metros por segundo. É como ela se apresenta na questão inicialmente. E aí o que é que ele pediu, né? Ele pediu que você visse essa transformação que estava em metros por segundo e depois trouxesse para quilômetro por hora, né? Depois fizesse essa conversão. Como a própria interpretação que eu fiz aqui para vocês é essa, né? De você pegar metros e dividir por segundo, inclusive já fica aí a interpretação, quando você vê uma barrinha, um valor sobre outro, você está fazendo uma divisão, né? Eu sempre gosto de dizer, fração é divisão, fração é divisão. Então aqui, ó, 1.200 dividido por 600, né? Eu posso cortar os dois zeros de um lado e do outro e vou ter 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 é contar quantas vezes o 6 cabe dentro do 12, que é 2, né? E vai dar certinho esse resultado, né? 2 o quê, né? Que muita gente se pergunta. É 2 o quê? 2
metros por segundo, conforme você interpretou. Um detalhezinho aí para a física, né? Na matemática, a gente usa muito somente a quantidade numérica. Aqui na física, você usa unidades, né? O sistema internacional. E esses símbolos, eles refletem uma grandeza que foi utilizada em relação a outra grandeza. No caso, aqui é a grandeza do espaço em relação à grandeza do tempo. Então, 2 metros por segundo. Se você olhar aqui para os itens, né? Você tem a opção 2. Só esse 2 aqui, ele não é o resultado. Não posso colocar ele aqui porque ele me pediu em quilômetros por hora. Poxa, professor, e aí? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, realizar agora? Eu vou transformar. E aí você vai lembrar que para utilizar uma conversão de unidade de medida de quilômetros por hora e metros por segundo, eu utilizo o 3,6, né? O coeficiente 3,6. Ele é encontrado a partir da relação do quilômetro convertido em hora, em metros, desculpa, e a hora convertida em segundos. E aí é feita uma divisão, vai dar valores decimais, né? E aí você encontra esse coeficiente de 3,6. E aí o que é que eu faço, né? Quando você tem aí metros por segundo e quer transformar em quilômetro por hora, o que a gente faz, né? Eu multiplico esse valor. Se fosse o inverso, né, quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir o valor, né? Mas aí vamos aqui realizar, eu teria 3,6 na conversão, teria 3,6, vou botar aqui do lado, 3,6 vezes o 2, que foi o meu valor encontrado, né? Aí eu teria 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 72, não, né? Pessoal, o número decimal vai ter vírgula também, né? Quando você realiza a multiplicação, você conta a quantidade de casas decimais. Eu só tenho uma casa decimal, é o 3,6. A partir do vírgula 6, aqui do número 3,6, eu vou contar uma casa decimal, então 7,2. 7,2 o quê? Quilômetro por hora. E você olha que não tem as opções, né? Tem aqui um 3,6, mas não tem. Teria a ver, né? Se fosse a resposta 1, 1 vezes 3,6. Seria o 2 se ele tivesse deixado em metros por segundo. Aí o que foi que aconteceu com essa questão, né? Essa questão aqui, no nosso simulado, ela foi anulada, né? Ela foi deixada de lado, né? Mas aqui seria interessante, ou foi interessante, você saber por que ela foi anulada. Se você aí que chegou a fazer 1.200 dividido por 600, achou o 2 e acharia que a resposta é a letra D, 2, né? Por exemplo, né? Vamos aqui para a próxima. Pessoal, e aí tem aí uma outra questão, que ela também trabalha com a conversão de unidades, né? Em que ele diz o seguinte: que o ser humano, ao observar a natureza, nascer e o pôr do sol, o dia e a noite, as mudanças nas condições climáticas, percebeu que alguns ciclos se repetiam, como o fato de um dia ter 24 horas. Aí ele determina, né, ele pede que você diga a quantidade de horas que correspondem a um dia em minutos, né? Ou seja, ele quer saber, apesar da frase assim ficar meio estranha, ele quer saber o seguinte: em 24 horas, quantos minutos eu tenho? Em 24 horas, quantos minutos eu tenho? Primeiramente, é só você lembrar aquela velha relação, ó. Uma hora são quantos minutos, hein, meu povo? Pessoal, pelo que eu me lembro, uma hora são 60 minutos. Beleza. Aí você pode pensar, 24 horas são alguma coisa. Pronto. Você poderia fazer isso aqui, né, na forma de regra de 3, né, cruzando x vezes 1, x igual 60 vezes 24, ou, né, eu gosto de fazer sempre um outro modo para pensar, né, é o seguinte: quando você faz transformações,
À medida que você vai encontrando uma representação para aquele valor, aquela unidade ela vai ficando à frente multiplicada. Entendi. 24 horas. O que foi que eu acabei de dizer, hein? Que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 24 vezes 60. Olha aí essa dica como ela é importante. Já pensou se eu tivesse minutos e quisesse transformar em segundos? O que é que eu faria? 24 vezes 60. 1 minuto são quantos segundos? 60. Aí eu faria o resultado também. Ah, então quer dizer, professor, que é só sair escrevendo no lugar da unidade o valor que representa ele? Isso mesmo que eu estou querendo falar para você. Por exemplo, eu quero 250 dias em segundos. É só sair convertendo. 250 dias são quantas horas? São 24. 1 hora são quantos minutos? 60. 1 minuto são quantos segundos? 60 segundos. Cheguei no meu objetivo 60 segundos, realizo esse produto e vou encontrar o resultado. Professor, então seria, no caso aqui, 24 vezes 60, né? 60 vezes 24. Tem gente que gosta de fazer com o zero, tem gente que gosta de fazer sem o zero. Eu gosto de fazer sem o zero, deixando para o final, né? Eu boto aqui um zerinho na frente e vou fazer o 6, ó. 6 vezes 4, 24, vai 2. E 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. 1440 minutos. Letra D de doido. Né? Letra D de Deus, deu certo, né? Deu certo. Pessoal, vamos lá, né? Aí, encerrando aqui para vocês. Pessoal, compartilhe aí o vídeo com seus colegas, compartilhe aí com seu amigo que não conhece, tem curiosidade. Se inscreva no canal para saber como é que está o nosso trabalho e acompanhar aí os vídeos, as novidades que a gente vai colocando, viu? Deixe seu comentário, curta e vai dar tudo certo. Valeu e até a próxima.